Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre depressão pós-parto e baby blues. Você sabe o que é baby blues? A gente vai tirar as nossas dúvidas hoje sobre esse tema com a psicóloga, a doutora Marilene Ked. Já está posicionada aqui no nosso estúdio. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre esse assunto que é muito importante, precisa ser dito sempre, sobre depressão pós-parto e baby blues. Afinal, por que será que depois do parto, muitas mulheres acabam passando por um momento de tristeza, melancolia? A gente vai entender hoje neste programa. Aproveita para participar. Você pode participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 0 operadora 11 3337 5886, pelo facebook.com/consulta ao doutor e pelo facebook.com/Denise Luque. As páginas estão sempre atualizadas para que você possa deixar o seu comentário fazendo a sua pergunta, escrever na nossa linha do tempo ou então mandar sua mensagem particular. Sempre que você tiver uma pergunta, mas não quiser ser identificado ou você não quer que a sua pergunta fique ali exposta de maneira pública, não tem problema. Mande através da mensagem particular. A maior participação que a gente tem é por mensagem particular e isso não é um problema no Consulta ao Doutor. O importante é que você participe da maneira que for, fazendo a sua pergunta e vai ter seu questionamento respondido aqui durante o programa. E ainda que eu não fale o seu nome, ainda que eu não leia exatamente a sua pergunta, a gente sabe que muitas pessoas são ajudadas e têm a orientação aqui devida dos nossos profissionais. Então aproveita para participar. Segue meu perfil lá no Instagram, @DeniseLuque. Eu estou esperando a sua curtida por lá. E se você for novo, está curtindo agora, me manda um oi. Deixa o seu comentário na última foto que eu vou ficar muito feliz de te receber. Aí seja muito bem-vindo no meu Instagram também, @DeniseLuque. Se inscreva no meu canal do YouTube, youtube.com/DeniseLuque. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da HIT. Então, entra no YouTube, digita no mecanismo de pesquisa HIT TV, você vai encontrar o nosso canal. É possível assistir a transmissão ao vivo, a todo o conteúdo você assiste ao vivo e após cada programa o vídeo sobe, então, para o canal. Você consegue ver, rever, assistir aquele trechinho que de repente você perdeu, o que chamou mais a sua atenção e o mais legal, compartilhar com seus amigos e familiares. Então aproveita que tem muita coisa boa para você assistir, os vídeos antigos, então vai lá que tem um histórico bem legal. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Marilene Ked, psicóloga. Prazer te receber aqui, doutora. Prazer é meu, Denise. Uma alegria te ter aqui hoje no Consulta ao Doutor e saber que você também assiste aos programas. Sim, obrigada, viu? Gosto muito. Como você mesma disse, acrescenta muito, principalmente para o público que precisa de informação a respeito de saúde. Verdade. A gente realmente sabe da nossa responsabilidade, por isso que de antemão já te agradeço por você ter vindo aqui hoje. Eu também e agradeço. Multiplicar o seu conhecimento conosco, porque a gente sabe, a gente já aprendeu, já entendeu isso, que o conhecimento com uma pessoa só não adianta nada. Nada. Tem que compartilhar. É assim que funciona tudo na vida. Obrigada, viu, doutora? Falar sobre esse assunto é tão importante, né? Porque quem está de fora da gestação, né? Os amigos, os familiares que estão envolvidos ali com afeto e carinho por essa gestante, essa família que está iniciando, a gente se preocupa muito com o bebê. E muitas vezes a gente acaba, sem querer, negligenciando a atenção com essa mulher, né? Então, um telefonema, uma ligação, uma mensagem, primeira coisa que você pergunta é como está o bebê. A gente deve se atentar a perguntar como é que está essa mãe. Às vezes, essa mãe, essa que acabou de ter o bebê, ela precisa de uma atenção especial. Eu queria que você explicasse, afinal, o que acontece com o organismo das mulheres que após o parto, após receberem esse bebê, algo tão desejado, tão esperado, aguardado por pelo menos 9 meses, né? Muitas vezes
esse bebê foi aguardado pela vida toda. Mas pelo menos esse tempo da gestação que ele foi esperado, né? Eu queria entender o que acontece com o organismo da mulher, que muitas vezes ela se chateia quando esse bebê chega. Conta pra gente. O que acontece, Denise? A depressão, ela é um transtorno psiquiátrico grave e muitas vezes os sintomas iniciais são negligenciados. Atinge muito mais as mulheres, a depressão, principalmente em idade fértil e também no pós-parto. Coisa que só atualmente é que se tem falado muito. O problema já existe há muito tempo que a depressão pós-parto visita muitas mães, causando estragos mesmo. Mas só agora tem sido amplamente divulgada. Ótimo isso, tá? O que acontece? Geralmente essas mães que têm a depressão pós-parto, que é diferente do baby blues ou blues como é conhecido, o baby blues, ela acontece da seguinte maneira: a mãe acabou de ter o bebê, ela está exausta, estressada com essa nova jornada dela, é muita responsabilidade, não é fácil mesmo. Ela entra nesse pico de estresse durante 8 a 10 dias. Agitação, nervosismo, estresse, ansiedade, até uma certa angústia e melancolia que chega no seu ápice e tem o declínio. Então, ótimo, em 10 dias essa situação está se normalizando com a mãe, tá? Em questões hormonais, psicológicas, ambientais, e é diferente da depressão. A depressão, ela vai acontecer da seguinte forma: ela vai, logo que o bebê nasce, está ali o recém-nascido, a mãe não consegue ter um contato afetuoso com esse bebê. O principal sintoma da depressão pós-parto é quando a mãe não consegue estabelecer um vínculo com o seu bebê que acabou de nascer. Não consegue. Então, todas as tentativas são feitas por parte de quem está próximo, tá? Geralmente a sogra, a mãe da gestante já percebem alguma coisa e falam: olha, seu bebê é lindo, dá uma atenção, mas essa mãe não consegue. Essa repulsa mostra que a depressão está instalada. Aí é muito sério, Denise, porque a mãe começa a negligenciar as atenções, o cuidado que esse bebê exige. Então, quando começa a negligenciar, você percebe que a depressão chegou no ponto principal dela. Essa mãe tem que ser levada imediatamente para a ginecologista que acompanhou essa gestação, para o psiquiatra, que fará o encaminhamento para o psicólogo. Por quê? Cada um desses profissionais vai ter a sua função. A ginecologista a sua, o psiquiatra entrando com medicação para controlar imediatamente os sintomas da depressão e a psicóloga que vai procurar entender qual é a causa psicológica dessa depressão. Existem fatores biológicos, hormonais, sim, porque os hormônios que são produzidos nos nossos óvulos, eles passam pelo sistema nervoso central. Então, com toda essa alteração que existe no período da gestação, que é uma TPM triplicada, lógico que vai atingir o sistema nervoso central. Então, vai precisar sim de medicação com o psiquiatra. E a causa tem que ser encontrada, tem que ser elaborada e resolvida através da psicoterapia. O que levou? O que pode ter levado a essa depressão pós-parto? Uma gestação não desejada? Um casamento falido e veio a gestação? Problemas sérios financeiros, desemprego? O que é que acontece? Ou até mesmo uma depressão que foi negligenciada durante a vida, ela já apareceu em algum momento da vida. Não foi tratada, não foi cuidada. Exatamente, Denise, não foi tratada, tá? Passou-se um tempo, acostumou-se com os
com os sintomas dela. Não, a mulher já começa a achar que ela é assim mesmo. Não, eu sou meio mesmo angustiada, meio triste. Não. Aí o que acontece? Quando existe uma mudança drástica na vida, que é o nascimento do bebê, se instala essa depressão. Então, nós, profissionais da saúde mental, nós temos que estar atentos à causa, para que essa depressão seja o mais rápido possível elaborada, tratada, curada, para que ela não volte a acontecer numa segunda, terceira gestação. Porque pode acontecer. Sim, pode acontecer. Você falou aqui até de uma gestação não planejada, um casamento com problemas. A mulher vive hoje uma situação, para as mulheres que trabalham e engravidam trabalhando, as mulheres vivem uma situação muitas vezes de incerteza. Então, a mulher que precisou se ausentar algumas vezes desse trabalho, ela pode, mesmo estando grávida e tendo esse direito, ela pode não ser muito bem vista nesse trabalho. Né? Então, ela pode achar que a corda vai arrebentar para o lado dela quando ela voltar da licença, porque a gente entende que tem a estabilidade aí durante a gestação, a licença, mas quando ela voltar ao trabalho, ela pode sim ser dispensada. Né? Então, isso pode afetar também de como a empresa vai acolher essa mulher gestante, né? E qual vai ser o clima ali. Então, dela, por exemplo, não se sentir ameaçada, ter certeza que ela vai se ausentar e quando alguém vai ficar no lugar, mas quando ela voltar, tudo vai voltar ao normal também. Isso pode colaborar, até porque hoje a gente fala tanto de planejar uma gestação, que de repente você tem que planejar uma gestação dentro de uma empresa que te acolha, né? Isso. Porque veja bem, Denise, refletindo nessa questão que você trouxe. Hoje são poucas mulheres que têm o privilégio de realmente planejar a gestação. São poucas. E às vezes, mesmo planejando essa gestação, nós temos que entender que nós não temos controle de tudo. Então, como a Denise trouxe na questão profissional, tudo bem, você pode até ter um acolhimento dentro do lugar que você trabalha, mas você não se sente realmente protegida, que aquilo realmente acontece na sua vida. Então você vive um dilema, levar muito bem aquela gestação, mas a preocupação com o serviço também pesa, tá? Então, essa preocupação leva ao estresse, faz com que essa mulher passe toda essa gestação tensa, sem saber o que pode acontecer depois dessa gestação, que ela tem mais 6 meses aí do pós-parto para poder ficar com o bebê, o que é corretíssimo. Mas sempre preocupada se alguém que vai exercer a função dela vai pegar o lugar dela, ou vai fazer, ou então a empresa pode entender, mas agora ela está com bebê, às vezes vai faltar, essa outra que entrou no lugar não tem bebê, pode produzir mais. Tudo isso gera na cabeça dessa mãe, dessa gestante, um conflito muito grande, uma preocupação que pode levar, inclusive, a um estresse acentuado, a um parto antes da hora. Prematuro, é verdade. Então, tudo isso soma para que essa mãe tenha uma gestação preocupante. Ela fica preocupada com o que possa vir a acontecer depois dessa gestação, se ela vai manter esse emprego dela. Eu acho que todos ao redor poderiam sim dar um conforto para essa mãe. Calma, tudo se resolve, tudo se ajeita. E também, se não for esse emprego que vai te manter, vai te acolher, com o tempo, se Deus quiser, vai dar certo sim, você arruma outro tão bom quanto esse. Manter essa questão de ser otimista também, né? A mulher não pode perder essa questão de ser otimista durante toda a gestação e as coisas vão se ajeitar da melhor maneira. Agora, o pensamento da empresa, hoje as empresas que têm psicólogos trabalhando na equipe, né? Hoje eles conseguem enxergar a versatilidade dessa mulher, que mesmo tendo filhos, 1, 2, 3, muitas vezes consegue se desdobrar e produzir mais, muitas vezes, do que um homem. Sim, muito. Isso, tem muitas mulheres assim. Alguma delas vivem em culpa, porque é lógico que você não consegue ser 100% em tudo que faz, né? Mas você tem que entender que se você somar tudo que você faz, isso vai chegar a te trazer a completude.
tá? A tua plenitude, que vem daí, esse sentimento de se sentir completa. Eu estava vendo esses dias, não sei se você viu, Denise, uma entrevista, eu vi só a chamada da Thaís Araújo, ela dizendo, a maternidade, ela não me completa. O que ela quis dizer? Que ela precisa de toda a estrutura que ela já veio construindo ao longo da vida dela, para que realmente ela se sinta realizada. Aí sim, como mãe, como mulher. E esse é um movimento que vem acontecendo com muitas mulheres hoje, porque para muitas não é uma opção parar de trabalhar. Exatamente. Né? Não é uma opção. Hoje em dia não tem condições. O trabalho, ele te livra de muitas doenças psicológicas. Quanto mais você produz, você se sente satisfeita, inserida no contexto, sabendo daquilo que você gosta, do que está acontecendo, tudo isso melhora para a tua saúde mental, psicológica e emocional. Lógico que tem que ter, você precisa contar com uma rede de apoio, seja uma escola, uma creche, né, uma instituição para cuidar desse bebê na volta ao trabalho ou da sua família. E aí, quando nasce um bebê, eu falei que a gente às vezes, né, se preocupa demais com o bebê e de menos com essa mãe. Que tipo de ajuda quem está de fora pode oferecer para essa mamãe recente aí, recém-mamãe? Que tipo de ajuda a gente pode oferecer? Então, porque quando você vê a criança, você tem vontade de quê? De só pegar essa criança para cuidar. Tem mãe que não lida bem com isso, que naquele momento quer ficar grudado com o bebê, e dá para entender, né? É dela. Não quer. Então, se você oferecer dar um banho, oferecer... isso não é uma ajuda para essa mulher. O que a gente deve oferecer? Então, o que você deve oferecer para uma mamãe que acabou de ter o filhinho? Tá em casa, tá cuidando do bebê. Nos 5 primeiros dias, né? Você tem a ajuda, de repente, do pai, mas depois... É rotina, vida normal. Todo mundo vai ter seus afazeres e você tá lá com o seu bebê. O principal que todos nós podemos fazer pela mãe que acabou de ter o bebê é escuta. Chega para essa mãe e pergunta para ela como você está. Vai fazendo pergunta da vida dela, o que você está sentindo com essa mudança, o que você está precisando, a escuta, o outro se colocar atento, um olhar atento e uma escuta atenta para aquela mãe é fundamental, porque a mudança do estilo de vida pede para que ela seja ouvida, para que ela seja olhada, não apenas observada, olhada. Então, todos ao redor podem colaborar dessa forma. A sogra, a mãe, os irmãos, todos que forem fazer uma visita, tenham alguns minutos de escuta para essa mãe. Eu quero te ouvir, quero saber de você, me fala de você, me conta de você, dela. É muito importante. A família pode dar um suporte, porque de repente esse pai, esse marido também, ele está receoso de cuidar desse bebê, né? Porque a mãe, por mais que não tenha experiência, eu acredito dessa forma, pelo menos, né? A gente sabe o que fazer, né? Mas muitas vezes o homem não. E aí ele não quer fazer nada errado, ele acaba se afastando desse dia a dia, dessa rotina com o bebê. Isso pode piorar uma situação de baby blues, uma situação de depressão pós-parto? Pode. O instinto maternal é maravilhoso, né? Impressionante. Eu vejo mães que tiveram o primeiro bebê, assim, já sabem, como se já estivesse no terceiro, de tão bem que exercem a sua função materna. Então, isso é maravilhoso. Agora, o homem realmente, ele não tem aquela habilidade que uma mãe tem. Então, mesmo que ele já esteja no 2º, 3º filho, ele vai um pouco se atrapalhar ali. Embora muitos exerçam muito bem a função paterna, ajudam a mãe, dão banho no bebê, passeiam com o bebê, leva para tomar sol, sabe tudo o que podem fazer. Mas isso é a minoria. A maioria, Denise, é como você deu o exemplo. Não sei, tenho medo, minha mulher não gosta. Ou a mulher, ele vai pegar o bebê, a mulher, não é assim que pega. Então, e o que acontece? Ele Esse é um erro nosso, até com os afazeres domésticos, né? Imagina
com os cuidados com o recém-nascido, Isso, né? que são muitos. Agora, Sim. o homem pode colaborar, por exemplo, de madrugada quando o bebê chora, que quer mamar, por favor, pegar ele no berço, levar para a mãe. Exatamente. Então, a mãe não precisar ficar levantando. Tudo isso, existe essa colaboração, ela é muito importante. E ela tem que ser assim de uma forma que a mãe não precisa ficar pedindo o tempo todo. O homem se coloque à disposição, tá? O homem entenda que a mulher realmente ela está num nível de estresse alto. Não é fácil. Um parto não é fácil. Vou aproveitar esse gancho que você falou do parto. Faz diferença se essa mulher, essa mãe, quando na gestação, de repente, o bebê estava numa posição que é contraindicado fazer um parto normal. Ela queria fazer um parto normal. Esse era o plano. Mas aí, durante a gestação, houve alguma complicação, alguma coisa aconteceu e, de antemão, o médico disse, olha, para você, não vai ter parto normal. Ela queria muito. Como ela lida com essa informação? Ou, de repente, ela está em trabalho de parto horas. A gente sabe que muitas coisas podem acontecer e um parto normal vai virar uma cesariana. E pode ser uma cesariana tranquila ou pode ser uma cesariana de urgência. Então, você estava ali, para você estava indo tudo bem, de repente a criança entrou em sofrimento e você vai ter que fazer a cesárea. Como essa mulher lidou com essa situação? Faz diferença se depois ela vai sentir mais culpa, mais frustração. Então, o neném já nasceu e ela ainda está pensando no parto, que não deu certo como ela queria. Conta pra mim. Então, Denise, o que eu oriento nesses casos, atendo mães nessa situação, tá? Eu costumo dizer o seguinte, você planejou, você sonhou, mas o que nós temos que pensar na hora fundamental? É o que é melhor para você e para o bebê. Então, às vezes, um sonho ele tem que ser modificado também. Quando não dá para a gente mudar, manter uma situação como a gente quer, a gente se adapta a essa nova situação. Procure entender isso sem sofrimento, sem passar por mais estresse ainda do que você já vem vivendo. Perfeito. A situação principal qual é? É porque você não teve o bebê da forma que sonhou? Pensa no seguinte, o bebê nasceu saudável, está tudo bem, é isso que vale, é isso que tem que ser priorizado agora. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo, até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre depressão pós-parto e baby blues. Você sabe a diferença, doutora? Já dei uma introdução aqui pra gente, mas esse tema precisa ser falado sempre. Quem tá de fora muitas vezes não consegue entender como uma mãe que acabou de ter um filhinho tá triste. Ou negligenciando de repente os cuidados, passando por uma situação difícil que vai além do estresse, do cansaço, de ficar noites em claro muitas vezes, né? A gente vai entender aqui tudo sobre esse tema no Consulta ao Doutor de hoje. Você pode participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Não deixe de participar. Também pelas nossas redes sociais, você já sabe os caminhos. No Facebook você digita o nome do programa, Consulta ao Doutor, ou então o meu nome, Denise Luque. Você vai encontrar as duas páginas, todas atualizadas, sempre com o tema do dia, para que você possa enviar sua pergunta, fazer o seu comentário, contar qual foi a sua experiência. Você já teve depressão pós-parto? Passou pelo baby blues? Então conta pra gente aqui como é que foi lidar com esse momento, quem foi que te ajudou? Ou você não passou por esse momento, mas o que foi que colaborou, de repente, para que você não passasse por isso? Sua família te ajudou? Compartilhe um pouquinho da sua história aqui conosco também. Não deixe de compartilhar e multiplicar a informação de que agora você pode assistir a toda a nossa programação no canal da HIT no YouTube. Então você escreve no YouTube o nome da HIT, HIT TV, você vai encontrar o canal, assiste a transmissão ao vivo e depois de cada programa o vídeo sobe então para o canal e fica disponível para que você possa ver, rever e compartilhar com seus amigos e familiares, a pessoa que está precisando de repente aí, que está distante ou acabou de ter um filho, ou para essa família que de repente vai ganhar mais um integrante. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Marilene Ked, está explicando aqui tudo para nós, psicóloga. Doutora,
eu falei dessa rede de apoio, essa ajuda, né? A gente vê por aí muitas mães que não têm nenhuma ajuda. Seja porque a família não mora na mesma cidade, então nem a família dessa mulher, nem a família do marido, ninguém mora aqui. Isso faz com que o casal precise estar ainda mais em sintonia, conectados. Sim. Mesmo assim, esse marido vai voltar a trabalhar. Depois de 5 dias ou da licença da paternidade aí, né? Que depende de quantos dias ele vai poder ficar, dias úteis, né? Que ele vai poder ficar em casa, Isso. né? Ele vai voltar ao trabalho. Essa mãe não, ela vai ficar em casa. Isso. É importante que ela realmente fique em casa e converse como será essa ajuda, porque esse marido vai trabalhar. Ele vai provavelmente acordar cedo para voltar. Aí ela não quer atrapalhar, porque ele vai ter que acordar cedo, ao mesmo tempo ela está ultra carregada. Fala um pouquinho pra gente como é essa situação quando você não tem a possibilidade de ter uma ajuda. Eu falei de uma rede de suporte, né, pensando que na minha família, que, por exemplo, está aqui junto comigo, né? Mas algumas pessoas não contam com esse suporte. Como é que pode fazer? Muitas pessoas não contam com suporte. A família não é muito próxima porque mora longe, enfim. Eu tenho casos, inclusive, de uma prima que veio visitar a outra prima que acabou de ter bebê depois de uns dias. Ela percebeu a situação emocional, psicológica dessa prima e levou para o meu consultório. Quer dizer, mas isso já tinham passado dias que aquela depressão já estava instalado, aquilo estava muito sério. Ainda bem que ela teve essa oportunidade. A prima veio visitar e acabou intervindo, ajudando a sua prima. Então, acontece muito, tá? O que eu observo? E o que o marido pode observar? Você sai de manhã para trabalhar, deixa a sua mulher com o bebê, com o recém-nascido, volta à noite, essa mulher não tomou banho, não se alimentou, o bebê está chorando muito, é uma depressão pós-parto, tá? A casa está sem cuidado nenhum, muitas vezes do jeito que ele saiu, deixou ela na cama com o bebê, ela está, então tá aí, tá instalada uma depressão pós-parto. Imediatamente, se você não pode dar conta disso, levar a sua esposa a um psiquiatra, a um psicólogo, você vai solicitar ajuda de alguém. Você um amigo mais alguém, próximo, uma amiga, vizinha. Aliás, é importante estabelecer, hoje a gente perdeu um pouco esse contato com os vizinhos, mas se a gente parar para pensar, quem é que chega mais rápido na sua casa? Um parente seu que pode até morar na mesma rua, mas não está exatamente do seu lado ou seu vizinho? Mas o que acontece, Denise? Às vezes a pessoa até tenta uma proximidade, mas é aquele que não abre a porta. Então, ele já tem experiências que ele não gosta de ser incomodado, ele é mais fechado e não abre muito a porta. Mas a gente tem que avaliar e ter o bom senso de seres humanos que cada caso é um caso. Se alguém, um vizinho qualquer dia bater na sua porta num caso como esse, da esposa está numa depressão pós-parto, precisando de uma ajuda de madrugada, por favor, acolha. Acolha. O que falta nesse mundo? Acolhimento. Empatia. Exatamente, se colocar no lugar do outro. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você muda a tua visão de mundo e de pessoas, tá? Não dá para confiar em todo mundo? Não dá. Isso é fato. Mas, em alguns casos, é preciso ter bom senso e se colocar no lugar do outro. Então, esse marido que é sozinho com essa esposa, ele pode, sim, perceber o que aconteceu durante o dia, vendo como ele encontrou ela à noite. Às vezes ela não deu nem de mamar para esse bebê o dia inteiro. Então tem que correr com ela e com ele no hospital imediatamente. Esse bebê pode estar desidratado, muito desidratado. Pode ir a óbito, inclusive. Exatamente. Né? Então tem que ser, a ajuda tem que ser imediata. Chegou, percebeu aquilo, observou aquilo, imediatamente levar para o hospital. Agora, nessas consultas pós-parto, então, a mulher faz uma consulta pós-parto e o bebê precisa, se eu não me engano, no 7º dia, uma semana já vai ao pediatra, né? É o que é recomendado que se faça. Nessas consultas, o médico pode olhar para essa mãe, então mesmo que seja a consulta do bebê, de repente a mãe negligenciou esse cuidado com ela mesma, né? Então, ela, não vou fazer essa consulta pós-parto mesmo.
tendo que fazer. Já um sinal aí, de repente, de um problema, né? Mas ela levou a criança, ou levaram ela junto com a criança para essa consulta com o pediatra. O pediatra olha para essa mãe também, deve fazer isso? Olha, eu tenho muitas amigas ginecologistas e pediatras que olham sim. É que muitas vezes tem que pegar mesmo, forçar que o parente, o marido, leve essa mãe num tratamento psiquiátrico e esse bebê... Às vezes, a própria pediatra já pede a internação desse bebê, já vendo a situação. Então, são profissionais muito bem preparados, que têm esse olhar, sim. O que foge do controle é que, às vezes, o marido tenta esconder porque a mulher pede ou a mulher dá um jeito, não vai naquelas primeiras consultas alegando alguma coisa, falta aí. Demora mais tempo ainda para o pediatra ver esse bebê, para a ginecologista obstetra ver essa mãe. É isso que costuma acontecer. Não esconda nada do profissional da área de saúde. Nada. Pai, mãe, não esconda nada. Ainda mais quando envolve um bebê, uma terceira vida. Agora, essa mãe está se sentindo culpada também, não tá? Ou na depressão pós-parto, por exemplo, ela não tem noção dessa culpa. Existe, mas ainda é mínima. Tá. Depois é que ela começa a aparecer. Como que eu pude fazer isso? Como que eu pude sentir isso? A princípio, a depressão é muito grande, um vazio existencial muito grande, uma apatia em relação a tudo. Ela não consegue ter um raciocínio lógico. Então, não dá, fica tudo muito confuso, culpa, essa falta de afeto, o que está acontecendo comigo, sabe? Então, é uma dor na alma muito grande. E sabe o que eu estava pensando? Durante toda a gestação, olha-se para essa gestante com muito cuidado, muito carinho. O que você quer, então o que você quer comer, vão fazer para você, né? Se você tem aí, mesmo no trabalho, né? Existe um cuidado, um carinho. Todo mundo sorri para uma gestante, né? Todo mundo quer passar a mão na barriga. Isso. Então existe um afeto e um carinho muito grandes, né? Depois que a criança nasceu, tudo muda. Isso pode ser um baque? Sim, isso é um dos motivos também da mãe ficar muito estressada, porque é lógico que todo aquele afeto que ela estava recebendo durante a gestação passa tudo depois só para o bebê. Ela se sente, sim, um pouco que rejeitada. É um dos motivos também, não é o principal, mas é um dos motivos. Veja bem, uma depressão pós-parto para se instalar, a causa muitas vezes para alguém